Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo que é direcionado pelo Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, CETRELV. Antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, vamos rogar aos nossos guias, mentores, nosso anjo guardião, que nos acompanhem, a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, modelo e guia de nossa humanidade, para que todos esses espíritos possam nos inspirar, possam nos acompanhar durante esse estudo de hoje, que possamos aqui compartilhar tudo que a doutrina espírita tem nos oferecido, o Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem sempre como objetivo, como o próprio nome diz, consolar, trazer a nós a verdade que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, a verdade que liberta, a verdade que nos diz de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. O motivo de estarmos aqui e principalmente por que juntos. Lógico, sempre costumo dizer que ninguém faz nada sozinho e juntos somos mais fortes. Juntos crescemos, juntos evoluímos, juntos estamos a caminho daquele que nos criou, nosso Pai, Deus. E juntos chegaremos lá. Fomos criados para sermos espíritos puros e felizes. E juntos seremos um dia espíritos puros e felizes, como o próprio Mestre Jesus Cristo nos exemplificou e nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Iniciamos então os trabalhos de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Nossos trabalhos de hoje vão estar em um tema que é um tema que é bastante pesquisado dentro da doutrina espírita. Muitos de nós ainda não os conhecemos, né? E então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu consegui amealhar nesses estudos, um pouco do que eu consegui absorver daquilo que a doutrina espírita nos traz a respeito de determinismo, livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio e liberdade não se desassocia, né? A liberdade e o livre-arbítrio não se desassociam, por isso eles aparecem com a mesma cor. E o fatalismo. Começando com Emmanuel, em O Consolador, na questão 132, ele nos fala um pouco sobre o determinismo. E não só sobre o determinismo, também como o livre-arbítrio. Então vamos analisar um pouco do que ele nos comenta na questão 132 do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entresando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre a mais eloquente testemunha. Determinismo e livre-arbítrio realmente caminham juntos. Quando há ainda espíritos muito crianças, ainda sem conhecimento, sem experiência, há um determinismo muito forte. À medida que vamos crescendo intelectualmente, que vamos conhecendo melhor a nós mesmos, vamos tendo mais capacidade, discernimento para fazermos escolhas. E aí é nos oferecido o livre-arbítrio. Imaginemos como um exemplo, em nossa casa, os nossos filhos e filhas. Normalmente com idades tenras, 2, 3, 4, 5, 6.
7 anos, por exemplo. Essas crianças, elas não têm consciência de fazerem escolhas. Então há um determinismo imposto pelos pais. Os pais é quem escolhem aonde as crianças vão estudar, qual vai ser a sua primeira escolinha, quais vão ser os seus amigos, relacionamentos, o que ele vai aprender. Tudo isso são escolhas feitas pelos pais, porque nós ainda não temos condições de fazermos boas escolhas. Então, o que Emmanuel nos diz é que enquanto ainda não temos condições de fazermos boas escolhas, paira sobre nós o determinismo da providência divina, ou seja, é Deus cuidando dos seus filhos, pequenos ainda, sem condições de compreender, sendo espíritos imortais, e fazer boas escolhas. Então, ele, através da providência divina, proporciona aos seus filhos o desenvolvimento necessário. E este, conforme vai se desenvolvendo, vai tendo consciência de si mesmo e, consequentemente, vai tendo oportunidade de fazer escolhas. Escolhas que, com certeza, resultarão em responsabilidades. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e dos seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Ou seja, o processo redentor do espírito, ele inicia-se nessas cadeias mais baixas, aonde o nosso Pai Supremo, Deus Todo-Poderoso, Pai de todos nós, coordena e educa seus filhos. À medida que os seus filhos vão tendo conhecimento, vão se desenvolvendo intelectualmente, a evolução intelectual acarreta a consequências do conhecimento moral. Percebe-se que a vida moral, ela se desabrocha pelas leis de Deus impressas em nossa consciência. Conhecendo e as colocando em prática, ele vai, através de erros e acertos, se desenvolvendo. Esse é o processo de elevação do espírito, que inicia-se, como eu já disse, em determinismo, caminhando para o livre-arbítrio. Então, o determinismo é natural, resultando das realizações em cada etapa do progresso da evolução, ora absoluto, ainda quando muito criança e que ainda não tem condições de fazer boas escolhas, mediante a fatalidade de nascer e morrer, no corpo transitório, em algumas expiações mutiladoras e dilacerantes, em vários tipos de injunções penosas, nas áreas do comportamento da sociedade e dos recursos financeiros, ora relativo, que o livre-arbítrio altera conforme a eleição pessoal de realizações. Sempre, porém, objetivando o bem do espírito, suas aquisições libertatórias e a sua ascensão. Divaldo Pereira Franco, o livro chama-se Loucura e Obsessão, está no capítulo 25, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Praticamente, Manuel Filomeno de Miranda aqui coloca com palavras um pouco mais abrangentes aquilo que Emmanuel coloca no livro Consolador, dando novamente essa ideia do início, onde há ali um pai amoroso, um pai que ama muito seus filhos e que sabe que ainda sem experiência para fazer escolhas, toma ali os caminhos para que os seus filhos possam se desenvolver. À medida que se desenvolvem e que aprendem, vão por conta própria fazendo as suas próprias escolhas. O conceito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões, suficientes de querer ou de agir, entre uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Rodolfo Caligares, As Leis Morais, item o livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio é o momento em que, já tendo condições de
já com o seu, vamos dizer assim, a sua parte intelectual um pouco mais desenvolvida, já com os primeiros miasmas ali de conhecimento de si próprio, as condições de ter as primeiras escolhas, o que eu quero, para onde eu quero ir, como desejo fazer. No início, essas responsabilidades, elas vêm na proporção daquilo que você consegue abarcar dentro das suas escolhas. À medida que você vai crescendo mais e vai crescendo mais em conhecimento, em aprendizado, em experiências, vão se apresentando cada vez mais as responsabilidades referentes às escolhas que cada um de nós faz. Portanto, o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, como está na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, sem ter a condição de fazer as suas próprias escolhas, como poderíamos ser julgados por aquilo que fazemos? Se fazemos apenas porque alguém mandou ou porque alguém nos determinou, qual seria a nossa responsabilidade perante os nossos atos? Mas, como já vimos, o determinismo ele aparece somente nos momentos em que conscientemente não temos como fazer nenhum tipo de escolha ou as nossas escolhas ainda são por demais infantis. A escolha de um peão, de uma bolinha de gude, de um string, de um brinquedo, de acordo com o grau de maturidade que nós ali tenhamos. Então, como nós fazemos com os nossos filhos, Deus, nosso Pai, faz o mesmo com os filhos dele, trabalhando, permitindo que nós, seus filhos, nos desenvolvemos e, consequentemente, vai nos dando a possibilidade de escolhas no nosso livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não seria responsável pelo mal que praticasse e nem teria mérito pelo bem que fizesse. Afinal de contas, tudo seria algo determinado, algo fatalístico, algo que foi determinado por outro. E como posso ser responsável por algo que foi determinado por outro? Não. O processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do progresso. Como eu já disse, à medida que o espírito progride, ele vai tendo cada vez mais o seu livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade. Sem a vontade, essa alavanca que faz com que nós ali cresçamos, que nós procuremos o nosso crescimento, a nossa evolução, o que fazer? Não tem como, né? Então, o homem tem liberdade de agir desde que tenha vontade de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, de ser responsável por alguma coisa. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Daí o determinismo. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Como já comparei, a criança aplica seu livre-arbítrio em relação às necessidades da sua idade. Peão, bolinha de gude, bicicleta, andar de skate, de patinete, são aquilo que é importante e naquele momento de imaturidade ainda em que vivemos. Questão 844 do Livro dos Espíritos. Quanto mais ou menos adiantado for o espírito, suas predisposições instintivas trazidas ao nascer auxiliarão ou obstarão o exercício do livre-arbítrio do homem encarnado. Não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. A figurinha é bem interessante, né? Porque a gente sempre fala, né? Amanhã eu vou começar um novo regime, né? E isso me lembrou exatamente essa vontade, né? Se você realmente tem vontade, não vai ser amanhã, mas vai ser agora. Porque a vontade é aquilo que movimenta o desenvolvimento do ser. É aquilo que dá a ele o sentido que ele precisa para o progresso, para o desenvolvimento. Certamente, o espírito é influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações, mas o instrumento não dá faculdade ao espírito, e devem distinguir as faculdades morais das intelectuais. Se o homem tem instinto assassino, é o seu espírito que possui e o transmite.
mas nunca os seus órgãos. Não adianta aquela história de que a carne é fraca, não. A carne nada mais é, o corpo humano, a carne, nada mais é do que o veículo de manifestação do espírito. O ser inteligente é o espírito. A carne sem o espírito, o corpo sem o espírito, ele não faz absolutamente nada. Ele não tem vontade própria. A vontade procede do espírito, do ser inteligente. Então, gente, não vale aquela ideia de que quando a gente faz alguma coisa de errado, que a carne é fraca. Não. É o espírito que realmente é fraco. É o espírito que ainda precisa progredir, precisa passar pelas provas e pelas expiações resultantes das boas e das más escolhas. Boas escolhas, resultados bons. Más escolhas, o recomeçar, o refazer. Questão 846 do Livro dos Espíritos. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, o corpo físico, como eu já disse, é o veículo de manifestação do espírito. A personalidade, a forma de agir, o conhecimento, o desenvolvimento, as experiências, elas se radicam no espírito. O espírito que habita o corpo e não o corpo que habita o espírito. Então, o ser pensante, o espírito, é sempre responsável pelos seus atos, não o corpo. O corpo, volto a dizer, é apenas o veículo de manifestação das ações do ser pensante, que é o espírito. Questão 367 do Livro dos Espíritos. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez não, vou ler de novo, não desculpa os atos repreensíveis, pois há uma privação voluntária da razão, para satisfazer paixões brutais. Questões 848 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, na sua segunda edição, e já naquela época já se tinha isso trazido pelos espíritos. Hoje, nos dias de hoje, nós já aplicamos isso como uma lei dentro da nossa sociedade. Nos países mais evoluídos, principalmente, aqui no Brasil ainda engatinhando um pouco, né? Estamos ainda um pouco no início, mas hoje aquele que comete atrás da direção um acidente e atrás da direção se encontra embriagado, foi por privação voluntária da sua razão é que ele chegou a esse processo, que ele causou esse acidente. Por isso, hoje em dia, já não é mais considerado algo eventual, um acidente, mas um dolo eventual. Assumiu-se o risco. E assumindo-se o risco, há de haver responsabilidades. Os espíritos já nos falavam isso em 1857 e hoje isso já está começando, principalmente nos países um pouco mais desenvolvidos moral e intelectualmente, a fazer parte da nossa sociedade. O homem em estado selvagem, o instinto predomina sobre o livre-arbítrio, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, como as crianças. Já vimos isso na questão 849 do Livro dos Espíritos, no slide anterior, ainda imaturo, ainda sujeito a muito determinismo. Há escolhas, sim. As crianças também podem fazer escolhas entre guardar, por exemplo, a bicicleta na garagem ou em outro lugar da casa, em sair jogar bola no jardim ou sair jogar bola no campinho de futebol na frente da casa, mediante permissão dos pais, mediante supervisão de outros, mas há escolhas, por exemplo, uma camiseta que ela não gosta e com a permissão dos pais também ela coloca uma outra, que é a qual ela tem mais afinidade. Existem sim, com certeza, já um livre-arbítrio, porém ele ainda é sujeito a muito determinismo e ainda é sujeito à supervisão dos pais, pela ausência de experiências, pela ausência ainda, pela imaturidade ainda do ser. Deus é justo e tudo leva em conta,
mas nos deixa a responsabilidade e dos poucos esforços, dos poucos esforços que fazemos para superarmos os obstáculos à inteira liberdade de ação. Óbvio, para termos inteira liberdade de ação, precisamos nos esforçar, porque quanto mais liberdade de ação vamos ter, maiores serão as nossas responsabilidades. Imaginemos um exemplo fácil do que eu estou querendo dizer a respeito dessas responsabilidades e liberdade de ação. Um prefeito, por exemplo, ele tem liberdade de ação dentro da sua cidade. Um governador, a sua liberdade de ação já é bem maior. Ele tem liberdade de ação dentro de todo o estado. E um presidente, ele tem uma liberdade maior ainda. Ele tem liberdade perante todos os estados da nação ao qual ele é presidente. Percebem que, à medida que cresce a sua liberdade, cresce a responsabilidade, cresce aquele que ali tem as suas mãos, o como fazer, de que maneira fazer, e se ele faz e tem sucesso, muito bem. Se ele faz e não tem sucesso, ele sofre as responsabilidades. Mas sempre tem a oportunidade de refazer, porque aprendemos todos os dias com os erros que fazemos. Fazemos errado, vemos o resultado, a partir daquilo que vemos, nos propomos e voltamos e fazemos de maneira correta. A relação entre a liberdade e a responsabilidade, elas estão intrinsecamente ligadas. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, que uma máquina, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, esta, pelo menos, em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade. Quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior, que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino e da Dor, capítulo 22. É um dos livros que fazem parte da codificação espírita. Não são os livros de Leon Denis não são os livros basilares, que são os 5 livros que foram escritos, que foram desenvolvidos e codificados por Allan Kardec. Mas os livros de Leon Denis, que viveu na época de Kardec, são livros que trazem um profundo conhecimento daqueles que ali estavam junto com Kardec e que trabalharam no desenvolvimento do que hoje nós temos, que é a doutrina espírita. Leon Denis ali apresentava, de acordo com aquilo que ele observava, de acordo com aquilo que ele lia, de acordo com aquilo que ele recebia das mãos de Kardec, principalmente por intermédio da Revista Espírita, trazendo ali as observações gerais, a inspiração dos espíritos trabalhadores que faziam parte da Pleiade do Espírito de Verdade. A Pleiade do Espírito de Verdade, como nós sabemos, ela ali nos trouxe as respostas às perguntas elaboradas por Kardec. Esses irmãos
que trabalharam na codificação espírita não trabalharam apenas com alguns médiuns ali onde Kardec se encontrava, mas em todo o mundo. Kardec ele enviou essas perguntas para diversos médiuns em diversos países do mundo, aonde ele conseguiu ali amealhar, recolher todas essas respostas e a partir de comparação dessas respostas, aonde a grande maioria fechava num único ponto, ele estabeleceu ali o que nós chamamos de critério de verdade por união de respostas, união de pensamentos. O irmão aqui, a qual me retrato, Leon Denis, ele se encontrava na França e ele era um desses pensadores da época que recebia essas inspirações e que ajudava, inclusive, Kardec no seu processo de codificação, levando a ele essas ideias, colocando em voga as suas ideias e os seus pensamentos, ajudando, então, desta forma, que a codificação tivesse ali o seu corpo, o seu aspecto, que hoje nós conhecemos como doutrina espírita. Todos trabalharam na construção da doutrina espírita. Kardec foi o organizador, o codificador, aquele que conseguiu, junto com o Espírito da Verdade e com toda a pleiade de espíritos que trabalhavam ali, coordenada pelo Mestre Jesus, o Espírito de Verdade, ali conseguiu juntar todo esse conteúdo e organizacional, fazer de maneira organizacional, de maneira organizada, todo ele nos 5 livros que nós temos como livros bases da doutrina espírita. Todos colaboraram, todos ajudaram no crescimento e na construção daquilo que hoje nós temos, a doutrina espírita. Leon Denis foi um deles. Ele escreveu diversos livros, juntos ali com Kardec, naquela mesma equipe, e muitas das suas publicações hoje são levadas, são nos apresentadas, porque trazem complemento àquelas ideias as quais Kardec coloca no Livro dos Espíritos e nos outros 4 livros que fazem parte da codificação espírita, abrindo um leque maior de entendimento para tudo aquilo que ali se encontra dentro desses livros. Para sermos livres é necessária vontade e esforço, como já falamos. Assim nos libertaremos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Leon Denis, novamente no problema do ser e do destino e da dor. Ao lado nós vemos ali o egoísmo e todas as paixões que derivam do egoísmo. Inveja, preguiça, ignorância, luxúria, fraqueza, angústia, ansiedade, o alcoolismo, as drogas, o medo, a vaidade, o ódio, a avareza, os ciúmes, o rancor e etc. Algumas das quais eu fui me recordando e fui montando. São as algemas que nos prendem, nesse processo e das quais, com o auxílio da doutrina espírita, com o auxílio do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e com o auxílio daquilo que o Cristo veio nos ensinar, nós vamos nos libertando e desenvolvendo as nossas virtudes. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, sentimento de fatal, algo que é invariável, vai acontecer de qualquer maneira. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Percebem? Kardec então está perguntando à pleiade do Espírito da Verdade, ao Consolador prometido, ao Espírito da Verdade. Olha, a fatalidade, tudo que vai acontecer está escrito e nós não temos como usar isso. E se é dessa forma, onde fica o nosso livre-arbítrio? Vejamos a resposta que o Espírito da Verdade deu a Kardec. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelos espíritos ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal,
é sempre senhor de ceder ou resistir. O que ele quis dizer? Existe fatalidade? Sim, mas somente enquanto na erraticidade. Enquanto ainda espíritos ali programando a nossa encarnação, nós fazemos escolhas. E estas escolhas, elas vão ali repercutir no nosso nascimento, na nossa encarnação aqui no planeta Terra. Escolhemos, por exemplo, o gênero das provas. Ah, riqueza, pobreza, exposto a algum tipo de vício. E isso, consequentemente, se foi uma escolha feita na erraticidade, ela vai se repercutir na nossa encarnação. Estaremos numa família onde ali vamos encontrar aquilo que buscamos desenvolver em nós mesmos. Se temos dificuldade para trabalhar com a riqueza, vamos estar provavelmente ali por uma escolha pessoal, uma família que vai nos colocar à prova da riqueza. Se temos dificuldade para trabalhar com a pobreza, podemos ali pela nossa própria escolha estarmos integrados numa família que vai nos proporcionar o exercício da pobreza. Se temos dificuldade com o vício do álcool, com o vício do fumo ou com outros vícios quaisquer, estaremos numa família que vai nos colocar em contato com esse ou com aquele vício, para que possamos assim nos desenvolver e controlar esses vícios, desenvolver virtudes, controlando esses vícios. Miramês, na Filosofia Espírita, no volume 17, com a psicografia de João Nunes Maia, o Filosofia Espírita é um livro em que Miramês faz comentário das perguntas do Livro dos Espíritos. A cada uma das perguntas, ele elabora ali um comentário, ele abre ali um leque maior de visão em que aquela pergunta nos apresenta. A pergunta e a resposta, normalmente, ela é mais sucinta, ela é mais direta, e Miramês, então, ele pegando aquela resposta, ele abre um leque de possibilidades. Nos faz entrever um pouco mais do que ali se encontra apenas naquelas poucas palavras, uma visão mais abrangente do conteúdo. O que chamamos fatalidade já é o produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar, o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu o acontecimento, é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderá modificar o seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade, em favor do próximo. Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, a sua encarnação, desde quando isso sirva para o bem comum. Bem comum. Mas tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu, porque o mesmo trabalho que, em certa ocasião, somente elas poderiam fazer, o amor pode substituí-las com mais eficiência. A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. As provas morais não são, as provas morais são mais flexíveis por deixarem a razão livre. Por isso, deves exercitá-la na tua defesa do modo ensinado pelo Cristo. Passei ao próximo, aquele que eu gostaria que vos fizesse. As leis de Deus são justas e sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Existe, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem sofrimentos, e muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo, são portas de infortúnios e dores sem conta, e hoje quase todos são conscientes dessa verdade. Se já conheces as leis que regem o corpo físico e as leis morais, procura tratar de ti mesmo, procura conhecer-te a ti mesmo, que muitos males serão banidos pelos teus próprios esforços.
Basta observar as suas ações, basta observar aquilo que faz. Em Emmanuel, novamente o Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 146, ele pergunta: é fatal o instante da morte? É fatal o instante da morte? Vejamos a resposta. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso, aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais da sua existência. Alçando-a para a luz e para o bem, os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmo. Daí o complexo das suas dúvidas dolorosas. Em grossas palavras, em palavras mais simples, diremos o seguinte: se você vai para a escola e sabe que na escola vai haver muitas atribulações, vai haver muitas provas, afinal de contas, gente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta de provas e expiações. É uma escola onde nós, todos os momentos, passamos por provas. Se conseguimos vencer essas provas, se estamos evoluindo, se estamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Se nesse desenvolver estamos também desenvolvendo muitos daqueles que estão ao nosso lado, continuamos na escola. Continuamos aprendendo e nos desenvolvendo. Porque afinal de contas, por que é que vamos na escola? Não vamos na escola para aprender e nos desenvolver? E se estamos ali nos desenvolvendo e estamos ajudando outros que estão ao nosso lado a também se desenvolver, por que não continuar nessa escola? Por que não continuar crescendo, evoluindo em busca da felicidade? Isto é natural. Isto é natural. Podemos, porém, pela nossa fraqueza às vezes e pelas provas que ali nos são apresentadas e que ali sentindo desânimo e fraqueza, podemos ali também pelo nosso livre-arbítrio botar tudo a perder. Partindo para o suicídio, partindo por abrir mão dessa possibilidade maravilhosa de continuar na escola crescendo, evoluindo, trabalhando, buscando a felicidade. Saindo pelo muro, né, como a gente dizia no meu tempo, pulando o muro, cabulando aula. Infelizmente, o que acontece com todos esses que pulam o muro ou cabulam aula? Eles são, pela misericórdia divina, reconduzidos novamente para a escola. Reconduzidos àquele ponto aonde ali eles acharam que não tinham condições de progredir. Em nenhum dos nossos ombros será colocado um fardo maior do que podemos carregar. Isso o próprio Jesus já havia nos alertado. Não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Se estamos passando por alguma aflição, por alguma prova, que às vezes é uma prova dolorosa, às vezes é uma prova contundente, tenhamos sempre em nossa mente que temos condições sim de vencer. Se não tivéssemos, ela não teria sido apresentada. Se ela está sendo apresentada, temos condições. O que não podemos esquecer é que nenhum de nós faz nada sozinho. Muitas vezes queremos vencer, mas para vencer precisamos uns dos outros. Por isso nascemos em sociedade, por isso nascemos em família, por isso temos amigos e temos companheiros que nos são colocados ao nosso lado.
Busquemos então esses companheiros, busquemos a família, busquemos o apoio de quem quer que seja que nos estenda a mão para vencer as provas que a vida nos apresenta. Não somos necessariamente, não precisamos necessariamente vencer sozinhos. E nem fomos feitos para vencer sozinhos. Devemos e venceremos sempre juntos. Volto a dizer, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Juntos sempre somos mais fortes. Juntos. Então, juntos procuremos vencer as provas. Se passamos por uma prova difícil, procuremos alguém para nos auxiliar, procuremos alguém para nos aconselhar. Se não temos ninguém ao nosso lado, como não temos? Sempre temos. Temos um anjo da guarda, colocado por Deus ao nosso lado. Ele pode nos inspirar. Como faço para arrumar essa inspiração? Simples. Pegue o Evangelho, abra aleatoriamente em qualquer lugar e leia o conteúdo que ali o Cristo está lhe apresentando. Abra sua mente, deixe que a inspiração divina penetre na sua mente e que a inspiração desse anjo colocado ao seu lado por Deus, possa lhe inspirar, lhe trazer uma palavra de conforto, lhe trazer uma palavra de auxílio, lhe trazer às vezes a solução para o problema pelo qual você está passando. Se deixe acolher pelo seu Pai, nosso Pai, Pai de todos nós. Um Pai que ama seus filhos. Ama de uma maneira que nós não temos a menor noção. Um amor que é incondicional. Um amor de quem verdadeiramente ama. Ele nunca nos abandona. Ele nunca colocará em nosso caminho, em nossas costas, algo que não tenhamos condições de vencer, algo que não tenhamos condição de aprender com aquilo. Sempre vamos estar aprendendo. Sempre estaremos sob a sua guarda, sobre a sua tutela. Nós somos ainda seus filhos e somos seus filhos ainda muito maturos, muito crianças. Somos muito crianças espiritualmente falando. E esse pai que ama muito seus filhos e sabe como eles ainda precisam do seu amparo e de seu amor, sempre está lá do nosso lado. Vamos confiar um pouco mais em nós, confiar um pouco mais em Deus e nunca se esquecer que não estamos sozinhos no mundo. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição e pela inércia. Ambição e inércia. Pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma, quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente da oração e da vigilância. Como Jesus mesmo dizia, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Para que você possa estabelecer uma conexão com Deus, uma conexão com Jesus, uma conexão com o seu anjo da guarda, uma conexão com alguém pelo qual você tem muito carinho, Santo Antônio, Maria, Santo Agostinho, qualquer que seja. Estabeleça pela oração contato com esse irmão, peça para ele orientação, uma palavra esclarecedora, isso nunca vai te faltar. Nunca, nunca, nunca vai te faltar. Orai e vigiai, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Questão 866 do Livro dos Espíritos. Então, uma fatalidade que parece presidir os desígnios do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Até falamos sobre isso, né? Tu mesmos escolhes a tua prova. Na erraticidade, antes de nascer, nós fazemos as escolhas, como eu já expliquei. Gênero das provas. Podemos pobreza, riqueza, exposição a vícios. Já comentei sobre isso, né? Quanto mais rude ela for, se melhor suportado, mais te elevas.
Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionados. Assim, o número de infortunados sobrepassa de muito o dos felizes no mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, nós vemos que os recursos aqui da matéria, eles estão aqui exatamente para que nós possamos exercitar os nossos aprendizados que nós fazemos no mundo espiritual. No mundo espiritual podemos crescer, podemos estudar, podemos crescer muito em intelectualidade. Mas e a experiência? Onde é que fica? A experiência ela é feita aqui no mundo material, com a encarnação, com a influência da matéria e com o correlacionamento com os outros irmãos. Ali, com a influência da matéria e com esse relacionamento, é que nós vamos realmente saber se aquilo que nós aprendemos na teoria, aqui na prática, somos capazes de suportar, somos capazes de mostrar para nós mesmos que nós já conseguimos evoluir, que nós já conseguimos crescer. Então, voltando a essa condição da fatalidade, né? A fatalidade ela só existe exatamente quando na erraticidade na escolha das provas. Como ele mesmo coloca, tu mesmo escolhestes as tuas provas. E também no momento de retorno à pátria espiritual. Que também, como nós vimos nas perguntas anteriores, pode, às vezes, dependendo do desenvolvimento do aluno na escola da vida, ser um pouco mais alongado ou até um pouco menos alongado em decorrência das atividades que o aluno ali se coloca. Um resumo teórico é nos apresentado por Kardec na questão 872. Resumo teórico móvel das ações humanas, Allan Kardec. Ou seja, depois de ler, depois de receber todas as instruções que foram passadas pelos espíritos a partir das perguntas e das respostas que ali foram trazidas, Allan Kardec faz um resumo para nós a respeito de tudo isso que acabamos de falar. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Não estavam no destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas, uma conjunção adversativa é importante, vai mudar o rumo, mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo como a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Cabe a o quê? Gente, essa é a palavra mágica de tudo. Cabe à educação. Combater as más tendências, e ela o fará ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o desleixo pela higiene. O espírito desligado da matéria no estado errante, na erraticidade, faz a escolha das suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição que tem atingido. Eu já disse, enquanto crianças, a própria providência divina faz as escolhas, por determinismo. Porém, à medida que vai se conhecendo a si mesmo e vai se tornando consciente de que é um espírito,
e que está em busca do progresso começa a fazer as suas próprias escolhas. É nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação, não. Se ele cede à influência da matéria, é então que sucumbe nas provas por ele mesmo escolhidas. E é para o ajudar a superá-las que pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Lembrem que eu comentei sobre o anjo da guarda. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal nem mérito do bem. É isso, e isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas ao seu organismo para suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana, para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo deveria ser para o bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor, e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, o, o privilégio de a liberdade de pensar. Concluindo, então, os nossos trabalhos, o Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divina. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes, no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade de processo espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa ou replanejadas, em se considerando o benefício que pode resultar para alguém, a coletividade, aqueles que estão à nossa volta, o crescimento de todos juntos. Em suma, a fatalidade que parece presidir os destinos é resultante das escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. Concluindo, para sermos livres é necessário querer e fazer o esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. De uma forma bem simples e sistêmica, reforma íntima. Nada mais do que isso. Vejam que ao lado é uma figura de alguém se reformando, tirando os vícios e os hábitos que não são bons do passado e substituindo por virtudes e hábitos mais moralmente evoluídos. Esse é o nosso processo, esse é o nosso trabalho e é para isso que nós estamos aqui. E como conclusão, a liberdade implica em respeito ao direito do outro, bem como a consciência das responsabilidades sobre as consequências dos próprios atos. Adenauer Novaes. Gente, o que eu tinha para conversar com vocês a respeito de determinismo, livre-arbítrio e liberdade e fatalismo seria isso. Eu espero ter contribuído com um pouco desse conhecimento e que esse conhecimento possa ser para vocês, como foi para mim, muito libertador, mostrando para mim o porquê estou aqui, por que estou aqui, por que estou com as pessoas com as quais eu estou em volta, como eu posso trabalhar para vencer as minhas más inclinações, como posso desenvolver em mim mesmo a felicidade, na procura dessa felicidade, e como eu posso, junto com todos que estão à minha volta, construir um mundo melhor, um mundo feliz para todos nós. Não conseguimos construir nada sozinhos, gente. Sempre vamos construir
juntos. Eu espero que as minhas palavras, aquilo que Kardec me ensinou e que eu coloquei dentro do meu coração e que aqui com muito amor e muito carinho eu estou aqui repartindo com vocês, que isso também possa trazer para vocês um alívio, um conforto na vida de vocês, que possa mostrar um pouco mais fácil o motivo e as razões por aquilo que estamos passando na nossa vida e principalmente dar a nós força para vencer todas essas provas que nós mesmos escolhemos. Mas, gente, nunca vamos esquecer, volto a dizer, temos muitas pessoas colocadas por Deus ao nosso lado, encarnadas e desencarnadas. Contemos com elas. Vamos crescer todo mundo junto. O objetivo é crescer juntos. Somos irmãos. Irmãos crescem de mãos dadas, uns com os outros, ajudando aqueles que ainda têm dificuldade, ajudando aonde aquele ainda está patinando um pouco, vai lá e dá a mão, puxa ele, traz ele perto de você. É bom estar com um irmão ao seu lado, é bom estar com todos os nossos irmãos ao nosso lado. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço pela oportunidade que o CETRELV me ofereceu para compartilhar aqui com vocês um pouco daquilo que eu consegui amealhar com a doutrina espírita, aquilo que a doutrina espírita me trouxe e me ofereceu. Fico muito feliz por essa oportunidade. Agradeço ao nosso presidente, ao Roberto, à nossa equipe espiritual composta pela Ana e pelo Marco Antônio, por esse convite e por essa oportunidade. Que Deus possa iluminar o caminho de todos nós e que a nossa casa, o nosso lar, esteja hoje e sempre sobre a sua vigília, sobre o amparo da equipe espiritual que vai estar sempre ali nos acolhendo, estará sempre ali nos conduzindo e nos inspirando para o nosso futuro e para a nossa felicidade. Fiquem todos em paz e que Deus nos acompanhe. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.